Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Meu nome é Daniel Japiaçu, eu sou professor de física. E antes da gente começar a questão, eu peço só duas coisas para vocês. Se inscreve e deixa o like. Grande abraço. Então, vamos aí, ó. Quinta questão de física, questão número 13 da prova da Unicamp. Ela diz o seguinte, vamos resolver ela. Nas Olimpíadas de 2024, os atletas foram avaliados com o emprego de metodologias modernas e conceitos de física em diferentes modalidades esportivas, para análise dos movimentos e diagnose de desempenho. Essa é mais uma questão em que ele tem um contexto norteador, mas a letra A e a letra B não são conteúdos que necessariamente dialogam, né? Mais uma questão bem interessante. Nos saltos ornamentais, os atletas saltam da ponta da prancha, causando uma flexão que os impulsiona para cima. A figura A ilustra a relação entre a força aplicada pelos atletas e o deslocamento gerado na prancha, a qual atua como uma mola sobre o atleta. Ó. Uma mola, lembra de quê, pessoal? Força elástica. Tudo que tem elasticidade vai ter força elástica. Considere uma perda por atrito de 10% da energia potencial elástica, ou seja, na transformação de energia, a energia potencial elástica não vai se transformar 100% em energia potencial gravitacional ou energia cinética, né? Vai depender do que a questão tá pedindo. Ela vai ter uma parte aí da energia potencial elástica que ela vai se dissipar por causa do atrito. Qual a altura vertical máxima? Ou seja, ele já respondeu, vai ser energia potencial gravitacional, já que envolve altura. Que um atleta de 72 kg atinge ao flexionar a prancha de modo a deslocar sua ponta de uma distância 40 centímetros em relação à sua posição de repouso. Perfeito, vamos ao quadro resolver. Ó. Coloquei aqui no quadro já o gráfico. Ele quer saber a altura, pessoal. Ele quer saber a altura. Quer saber a altura. Bom, como ele quer saber a altura, isso envolve energia. Fatalmente eu vou ter que usar a energia potencial gravitacional, MGH, né? Agora, ele está dizendo que essa energia potencial ela é apenas 10%, ela, na verdade ela é 90% do trabalho que foi realizado pela força elástica. 90%. Ela, parte do trabalho vai se perder, né? 90%. E como é que eu posso calcular esse trabalho? O trabalho da força elástica eu posso calcular de duas formas. Ou aplicando a expressão da energia potencial elástica, né, que vai ser também o trabalho da força elástica, o kx ao quadrado sobre 2. Mas nesse caso, como eu tenho o gráfico, eu posso simplesmente indicar que isso aqui é numericamente igual à área. E como a área é um triângulo, fica fácil demais da gente descobrir, né? Base vezes altura sobre 2. É fácil demais. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou descobrir esse trabalho calculando essa área. Agora, eu preciso, né? A questão disse que o deslocamento foi de 40 centímetros. Então, a área que eu vou precisar calcular é essa área aqui, ó. Esse triângulo aqui, até os 40 centímetros, certo? Esse é o triângulo. Então, qual é a força referente aos 40 centímetros? É uma força de 8 vezes 10 a terceira. Então, vamos lá. A base vale 40 centímetros, que é igual a 0,4 metros, né? Já vou colocar em metro. 0,4 metros. A altura vale 8 vezes 10 a terceira. Tudo isso dividido por 2. Quanto é que vai ser esse trabalho então, né? Vamos fazer a conta devagar. 0,4 por 2 dá 0,2. 0,2 vezes 8 fica 1,6 vezes 10 a terceira joule. Se preferir, 1.600 joules. Aí fica a critério de quem gostar mais, né? De que forma que a gente representa melhor. Então,
A partir desse valor, eu vou voltar aqui para a ideia da energia potencial. MGH, a massa é 72, eu ainda me lembro. A gravidade vale 10, a altura nós queremos. 90% é a mesma coisa que 0,9. E esse trabalho aí é de 1.600, beleza? Bom, 72 vezes 10 dá 720. 0,9 vezes 600. Isso vai me dar 0,9 vezes 1.600, né? Isso vai me dar 1.440. Isso vai me dar 1.440. Deixa eu anotar aqui então. 1.440. E a altura é de 1.440 dividido por 2. Esta altura, então, é de 2 metros. Né? Só conferindo aqui, ó. Só conferindo aqui. 1.440 dividido por 2. Ai, meu Deus. 1.440 dividido por 720. Isso dá exatamente 2. Beleza? Então, essa é a resposta da letra A, né, que envolveu transformação e conservação de energia. Né? Interessante. Transformação e conservação da energia. Mais uma vez, a letra B não tem relação com a letra A. A letra B é uma questão que envolve ótica, mais precisamente as relações de refração. E ela diz o seguinte, ó: câmeras em diferentes posições facilitam a análise dos movimentos e trajetórias nas diferentes modalidades esportivas. Algumas câmeras usam polarizadores para facilitar a visualização do objeto em movimento, com a redução de reflexões vindas das vizinhanças. A função dos polarizadores é otimizada quando essas reflexões indesejadas ocorrem na condição em que o raio refletido e o raio refratado formam um ângulo de 90 graus. Neste caso, o ângulo de incidência é conhecido como ângulo de Brewster, θB. A figura B, aqui, a figurinha B, né, no espaço de respostas, mostra um raio que incide na interface entre ar e um meio de índice de refração N2. O ângulo de incidência é θ1, que é igual ao θB, o ângulo de Brewster, que vale 60 graus. Calcule o índice de refração N2. Ele deu aí os valores dos senos, cossenos e tangentes, caso a gente precise. E aí a figurinha que envolve, né, o que ele tá pedindo, né? O que ele tá pedindo. Beleza. Vamos lá, vamos para o quadro. Obviamente no quadro eu já coloquei a figurinha que fica bem mais fácil da gente fazer as análises. Bom, olha só, pessoal. A segunda lei da reflexão, melhor dizendo, segunda lei da reflexão, diz o seguinte: esse ângulo θ1 é um ângulo de incidência. Esse ângulo θ'1 é um ângulo de reflexão. É um ângulo de reflexão. E segundo a segunda lei da reflexão, esses ângulos são iguais. θ1 é igual a θ'1, que segundo a questão vale 60 graus. Então, se esse ângulo aqui vale 60 graus, esse ângulo aqui fatalmente vai valer 30 graus. E esse ângulo aqui fatalmente vai valer também 60 graus, já que esses dois raios, o raio refletido e o raio refratado, formam 90 graus, como a questão disse.
né? Forma 90 graus, como a questão disse. E, consequentemente, também, esse ângulo aqui, θ2, vale 30 graus, né? Já que a soma desses dois vai dar 90 graus. O que é que eu vou fazer agora, então? Eu vou aplicar a segunda lei da reflexão, conhecida como a lei de Snell, né? Snell-Descartes, a lei de Snell, que diz o seguinte: o índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, ou θ2, como ele escreveu aqui, vai ser o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, que ele chamou aqui de θ1. Beleza? A gente quer saber quem é o N2. O seno de θ1 é o seno de 30. O seno de 30 sabemos que vale 0,5. O índice de refração do meio 1 vale 1, que é o ar. O seno de θ1 é o seno de 60, que segundo a questão, segundo o enunciado, vale 0,87, né? É ele que eu vou utilizar. 0,87. Vamos lá. 0,87. O índice de refração 2, então, vai ser 0,87, deixa eu melhorar esse 8, 0,87, dividido por 0,5, N2, então, no final das contas, vai ser 0,87 dividido por 0,5. Isso é igual a 1,74. N2 é igual a 1,74. Ok? 1,74. Perfeito.